Glória a Deus. Livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Preparados? Amém. Amém. Jó, capítulo 1. Vocês querem pregar antes ou depois? Pode ser depois? Amém. Mas também se quiser pregar agora. Tá. Amém. Jó, capítulo 1. Eu tenho... Talvez essa palavra não se encaixe na sua vida. Eu não costumo me justificar, mas é porque de alguma forma eu sinto que essa palavra ela está vindo mais como um ensino hoje. Amém? Talvez ela venha para responder alguns questionamentos da caminhada. Talvez ela venha para responder porquê de algumas coisas. E eu queria que você meditasse nisso. Nessa noite, Deus vai te ensinar porquê de algumas coisas às vezes acontecem na nossa vida e a gente pergunta para Deus. Jó capítulo 1. Quem aqui nunca se perguntou por que Deus permitiu Jó passar por tudo isso? Não é verdade? É interessante que no livro de Jó, não nessa versão que eu tenho, mas uma que eu li, eu gosto muito dessa versão, porque ela diz assim: é de balde que Jó te adora? Por acaso não colocaste um muro em volta dele? Você consegue imaginar o diabo dizendo para Deus: eu não posso tocar nele, eu não posso acessar ele. Tu colocou uma fortaleza em volta dele. Assim qualquer um te adora. Esse cara não tem problema. Tá entendendo? Mas o fato de uma pessoa não ter problema significa que ela é madura? A Bíblia diz que o ministério de Jesus começou no deserto. Quem sabia disso? A primeira obra do Espírito foi levar Jesus ao deserto. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Para quê, irmão? Passar fome? Não. O ato de jejuar serve para que a gente se conecte com Deus. Mate as nossas vontades. Por quê? Porque muitas vezes nós temos hábitos. Preciso comer meio-dia, preciso acordar até o horário, preciso fazer isso, meu corpo pede. Quando a gente faz jejum, quem toma café, primeira coisa que acontece de manhã é doer a cabeça. A cafeína chega, grita. A falta dela. Mas quando você entra no processo de jejum, você agora começa a se conectar com o mundo espiritual. E agora o mundo espiritual começa a ser visível para Jesus. Começa a aparecer agora o demônio tentando ele. Talvez ali os medos, os anseios de um homem natural. Porque a Bíblia diz que ele era homem. Não faz sentido ele vencer o que não dava conta, sendo ele um Deus. Por isso que a Bíblia diz que ele se fez à semelhança de homem. Carne. Amém, irmãos? Aleluia. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas,
3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e tinha também grande número de servos. Este homem era maior do que todos no Oriente. Diga glória a Deus. Deus levanta homens para serem grandes. Amém? Deus tem isso conosco também. Deus quer levantar príncipes. Mas todo homem de propósito precisa ter a estatura de um propósito. Iam seus filhos à casa, uns dos outros, e faziam banquete, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. Engraçado, né? Primeiro começa a contar um texto da grandeza do homem de Deus e do nada entre os filhos dele. Que faziam banquete a outros deuses. Que faziam libertinagem. Que não temiam a Deus. E Jó, sabendo disso, ia e os santificava, e os separava. Cobria eles. Levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pensando, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus. No seu coração, assim fazia Jó continuamente. É nítido, pelo decorrer da história, que os filhos de Jó não temiam a Deus. É nítido. Certo dia os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor. Veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? De rodear? Respondeu Satanás: de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus sem motivo? É de balde? Jó tem problema? Acaso não o tens protegido todos os teus lados a ele, sua casa e tudo o que tem? E disse: no sair do ventre, não. A obra das suas mãos, abençoaste os seus bens, os multiplicaste na terra? Estende tu, porém, a tua mão e toca-lhe tudo o que tem. E ele certamente blasfemará contra a tua face. Lembra que o pecado contra o Espírito Santo é a blasfêmia? É você tratar aquilo como não sendo. É eu olhar para Deus e dizer que Deus não é bom. É eu olhar para Deus e dizer que não provém dele todas as boas dádivas. Quem está entendendo? Não é xingar Deus. É tratar Deus como Deus não é. Blasfêmia. Louvado seja Deus, que enquanto nós entendemos que pecamos, nós não estamos em blasfêmia. Amém, irmão? Porque o que blasfema não sabe. Está cego. Nesse momento, eu vou pular, porque eu tenho muita coisa para ler. E eu sei que hoje é como um ensino, e eu quero passar o princípio. Não só os textos, mas o princípio. Nesse momento, Deus permite que Satanás toque em Jó.
E aí você começa a imaginar agora seus filhos morrendo, seus animais morrendo, tudo indo por água abaixo. Tudo. E a primeira coisa que acontece é que começa a se manifestar quem de fato não crê em Deus. A sua mulher olha para ele e diz: homem, morre! Tu não tem mais o que eu queria. Você entende? A coisa dela não é mais com Jó, é com o que falta. E Jó logo responde: louca, insensata. Preste atenção, ela blasfemou. Ele diz: louca, insensata. Nasci nu, voltarei nu. Como fala a mulher assim? E ele adora. O ato de adorar a Deus não é o ato de você fazer um holocausto simplesmente. Já tenho ensinado e tenho falado isso aqui. Adoração é você reconhecer quem Deus é. E nesse momento Jó diz: Deus, tudo é teu. Eu nasci sem nada. Tudo é teu. Os filhos que eu tinha foi o Senhor que me deu. Os animais que eu tinha foi o Senhor que me deu. A casa que eu tinha foi o Senhor que me deu. Louvado seja o teu nome. Percebe o que é adoração? É reconhecer que não é por causa de você. Porque toda boa dádiva vem do Senhor. Sabe por que você respira? Sabe por que você nasceu? Eu não sei falar biologicamente, cientificamente, mas eu sei que foi uma luta, mas acima de tudo um milagre. Você foi fecundado. Você foi escolhido. Você não é um acaso. Você é um propósito de Deus na terra. E eu espero que seja um vaso de honra. Porque existe os desonra. Existem os filhos da perdição. Existem aqueles que se levantam para o escândalo, para que haja a evidência de que aquilo que é santo de fato. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de ter conhecido a Ele. Sabe por quê? O mundo é conhecido como os filhos das trevas. E isso não é demônio. Isso é ignorância. Eu nasci em ignorância. Aleluia. Mas sabe, mais uma vez o diabo se apresenta a Deus. E Deus feliz. Sabe o que é interessante? Olha o que Deus fala para ele. Não há ninguém na terra, lá no verso 8. Não há ninguém na terra semelhante a ele. O cara era top. Homem íntegro. O que é integridade? Alguém sincero. Alguém que é. Não parece. É. Não é alguém que bajula os outros para se manter numa posição. Ele é. Percebe? Ele paga o preço de ser ele. E reto. O que é ser uma pessoa reta? Que não muda a condição de acordo com o vento, de acordo com a circunstância. Que não blasfema, que não reclama,
que continua caminhando com o Senhor. Top, não é? Que teme a Deus e que se desvia do mal. Lá no capítulo 2, mais uma vez, Jó recebe um elogio, recebe uma confirmação de que Deus está olhando para ele. No verso 3, parte B. Observaste o meu servo Jó, não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e que se desvia do mal. Ele ainda conserva sua integridade, embora me instigasse contra ele para consumir sem motivo. Espera aí. A Bíblia diz lá em Tiago que Deus não tenta com o mal. Deus mente, irmão? Quando fala sem motivo, está falando que Deus não tinha essa intenção. Mas existiu uma porta na vida de Jó. Preste atenção. Porque Deus não se contraria. O motivo era, de acordo com o conhecimento que foi revelado na terra, Jó caminha debaixo disso. Entende? Ele caminhava debaixo daquilo que ele entendia, daquilo que ele conhecia. Mas Satanás diz para Deus. Respondeu Satanás, pele por pele, tudo que o homem tem, ele dará por sua vida. Estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele certamente blasfemará contra a tua face. Qual era o intuito de Satanás? Ele vai dizer que tu não presta. Ele vai dizer que tu não cuida dele. Ele vai dizer que o teu caráter é distorcido, Deus. Você está entendendo? Agora vamos pular para Jó 35. Versículo 2. Verso 1 mesmo. Então disse Eliú: achas que é justo dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Vou te dar uma introdução para você entender. 3 homens eram amigos de Jó. E eles foram convencer Jó de que Jó era pecador. E que ele merecia o que estava acontecendo. E que ele deveria se arrepender. Mas esses 3 homens foram convencidos por Jó de que ele era justo. E eles não tinham argumento. Então se levanta um homem, um quarto, Eliú, que estava calado até aquele momento, e diz que a coisa que Jó estava fazendo era errada. Tu está dizendo que tu tem justiça e que Deus não tem? Quem já ouviu dizer que Jó não pecou? Cantamos uma música agora. Eliú está dizendo que Jó pecou. Mas sabe aonde foi o pecado dele? No seu íntimo.
Porque quando nós somos alguma coisa e olhamos para quem não é, sabemos quem nós somos. Mas quando Jó achou que ele era mais do que os outros, ele disse: eu não tenho pecado. Maior é a minha justiça do que a de Deus. Vou ler de leitura dinâmica. Pois dizes que, de que me serviria ela, de que proveito teria dela, mais do que do meu pecado? Eu te darei a resposta, a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, contempla mais altas nuvens do que estão mais alto do que tu. Se pecas, em que isso pode te afetar? Preste atenção. Eliú está dizendo para Jó: quando tu peca, o que muda no mundo? O que muda nas nuvens? O que muda no sistema natural das coisas? Eu anotei do ladinho: nada. Todas as coisas estão na mão de Deus. É Ele que mantém essas coisas. O sol só está lá porque Deus segura o sol. O mundo só gira porque Deus sustenta. Você só acorda porque Deus te sustenta. O que é o homem? Se és justo, que lhes dá? Ou que recebe ele das tuas mãos? O que tua justiça muda no mundo? O que tua bondade muda para as coisas acontecerem? Preste atenção. A tua impiedade fará mal apenas a outro homem como tu. Qual é o teu poder de atuação? O teu próximo. O teu próximo. E a tua justiça só fará proveito aos filhos dos homens. A tua bondade só vai alcançar o teu próximo. Você entende? Por causa das muitas opressões, os homens clamam por socorro por causa dos braços dos poderosos. Ninguém, porém, diz: onde está Deus que me fez, que inspira com cânticos? Ele começa a falar da grandeza de Deus. A minha ação só gera consequência na minha vida e na vida daqueles que me rodeiam. Amém, irmãos? No 12. Ele não responde quando os homens clamam por causa da arrogância dos maus. O que é alguém arrogante? Alguém que não precisa. Alguém que é independente. Alguém que diz: não, é porque eu sou bom, por isso que está acontecendo isso, porque eu sou teu servo. Sim ou não? Certo é que Deus não ouve os gritos vazios. Como assim? Se não sair do teu coração, se não for uma verdade dentro de ti, que você precisa de fato dele, Deus não ouve. Clama a mim e responder-te-ei quando clamar com todo o vosso coração, com toda a vossa força, com todo o vosso entendimento. Aí então me farei achado de vós. Se não for tão verdadeiro, não é fé. É vazio. É um ato religioso. Só mais uma dobrada de joelho. Só mais um cântico.
Só mais um domingo na igreja. Se não for para Deus, é para os homens ver. É para o teu ego. Nem atenta para eles o Todo-Poderoso. Quanto menos ouvirá ele quando dizes que não o vês. Preste atenção. Quando você está dizendo que Deus não está te vendo, aí é que Ele não vai te ver. Quando você diz que Deus se esqueceu de ti, Ele vai dizer, tu está blasfemando. Meu caráter faz eu te enxergar o tempo todo. A minha essência faz eu procurar aqueles que me querem. Mas quando você olha para mim e diz que eu não sou o que sou, você rejeita a minha graça. Quem nunca fez isso? Quem nunca disse para Deus, Chainha, disse, Deus, tu não me ama. Blasfemamos. Percebe? Mas pior do que isso, céu de bronze. Por quê? Porque ele não é isso. A Bíblia diz que ainda que a tua mãe te abandonaste, eu jamais te abandonarei. Seja qual for o problema, Ele está contigo. O Senhor é um Deus que não falha. Mas aos propósitos da caminhada. O negócio de Jesus foi vir salvar a tua alma. Não é os teus bens. Não é o teu futuro. Pastor, quer dizer então que eu não vou ter bens? Eu acabei de dizer, Jó era um príncipe. Quem deu isso para ele? Diga Deus. Por quê? Porque Deus dá a quem Ele quer. E Deus escolheu Jó. Deus teve graça de Jó. Deus o amou. Porque na falta de coisas para um, faz essas pessoas entrarem em lugares que outros não entrariam. Não é o quanto nós temos. É o quanto nós somos fiel a Ele. Ao propósito dele. Não para ter. Porque é ser. É ter integridade. Que Ele é muito claro. Eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Aleluia. Lá no 16 diz assim: assim Jó abre a boca em vão, sua boca, sem conhecimento, se multiplica as palavras. Sabe o que ele está dizendo, Jó? Tu está se perdendo pelo muito falar. Tu está blasfemando contra Deus. Terrível, né, irmãos? Quem aqui não teve uma dor e começou a dizer, não vou mais na igreja, não vou mais buscar, não vou mais fazer isso. Deus não está vendo. Deus me abandonou. Pastor, mas o que Jó viveu foi sobrenatural. Será, irmãos? Oh, aleluia. 36:8-9.
Se porém estão presos em grilhões e amarras com cordas de aflição, ele faz saber a sua obra e as transgressões dele, porque se tem portado com soberba. Abre os ouvidos para a instrução e ordena-lhes que se arrependam da sua maldade. Se você tem sido soberbo, Deus vai te colocar em uma condição de reconhecimento para que haja mudança. O que Deus faz com o soberbo? Rejeita. Mas sabe o que é a rejeição de Deus? Não é não olhar para você. A Bíblia diz que Deus resiste. Deus empurra contra. Não é simplesmente não ver. Você percebe o que é isso? Quem é que consegue contra o empurrão de Deus? Em outro texto diz, Deus abate o soberbo. Por que esse é o resultado? Não tem outro resultado. Quem contende com o Senhor? Quem contende, irmãos? O que é o homem? Jó 36:16. Assim também quer atrair-te para longe da angústia, para um lugar espaçoso em que não há aperto, e para as iguarias da tua mesa cheia de gordura. Tu, porém, estás cheio de juízo. Devido ao ímpio, o juízo e a justiça tomaram conta de ti. Cuidado, para que ninguém te seduza com riquezas, e não permitas que o valor do suborno te desvie. Vou traduzir. Jó, não é porque você andava com príncipes, com homens grandes e tinha tudo, que você pode se exaltar. Não é porque essas pessoas te seduziam, que você pode cair na sedução. Teve um rei na história, um faraó, que disse que não precisava de Deus, e Deus fez ele comer como animal. Imagina quantos comeriam como animal hoje nesse tempo, hein, irmãos? Mas Deus escolheu aquele homem com um propósito. E não é bom o propósito dele, viu, irmãos? Ele era um rei mau. Mas ele tinha um propósito. Jó 40, verso 1. Disse mais o Senhor a Jó: quem contende com o poderoso e o ensinará? Quem assim arguir a Deus? Responda a estas coisas. Quem pode, irmãos? Quem pode? Deus começa a falar das grandezas dele, das criações dele. Jó, tu estava lá quando eu construí os céus, as galáxias, as estrelas. Tu sabe dar o nome a elas. E Deus começa a falar as grandezas da terra. E Jó vai, que nem o Chaves, baixando. Você percebe que muitas vezes nós falamos loucuras. Pastor, quer dizer que eu não estou sofrendo? Irmão, é inegável a tua dor. É inegável as chagas de Jó. É inegável a dor da perda. Mas isso não muda o caráter de Deus. Isso não muda quem Deus é. Isso não muda o que Ele tem contigo. Tem um livro que eu li uma vez, que o nome do livro é Decepcionados com Deus.
E esse homem queria encontrar alguém que de fato tinha motivo para estar decepcionado com Deus. E ele encontrou um casal que tinha, não lembro se era 2 ou 3 filhos, que saiu para fazer missão em outro país. E seus filhos morrem. E ele falou, pronto, encontrei alguém que tem todos os motivos para dizer, Deus não existe. E quando ele chega lá, ele vê aquele casal feliz, ele começa a ficar confuso. E ele não conta aí, a gente saiu, a gente ouviu a voz de Deus, veio para este lugar, e de repente nossas filhas ficaram doentes, elas morreram, e nós estamos aqui fazendo a obra de Deus e tal, e a coisa está fluindo, e ele para. Como assim? Vocês não estão tristes com o Senhor? Ele, não. Louvado seja Deus pelo tempo que Ele nos deu com elas. Será que nós teríamos estrutura para isso? Ou será que nós ainda estamos muito centrados em nós? E não no propósito? Porque elas foram para o Senhor. Guardadas eternamente pelo Senhor. Eu não conheço uma pessoa que não teve uma experiência com Deus que não quis ficar lá. Eu não conheço. Te garanto que não tem lugar melhor. Mas nós somos egoístas. Nós somos. Eu estou dizendo para você. Meu Deus, Deus me livre de levar um dos meus filhos. Hã? Gálatas 6, versos 7 e 8. Diz que o homem colherá aquilo que ele semeia. Quem já leu esse texto? Hein, irmãos? Gálatas 6, 7, 8. Diz assim, ó. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Qual é a tua semeadura? O que semeia na carne colherá. Pastor, não tem como eu fazer algo fora de mim. Sempre tem um engraçadinho que fala isso. Esse texto está dizendo, aquilo que você semeia sem Deus, aquilo que você semeia só na tua vontade, só no teu egoísmo, você vai colher em si. Se não for uma direção de Deus, tem uma consequência. Amém, irmãos? E se for em Deus, também tem uma consequência. Sim ou não? Deuteronômio 18 diz, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e obedecer, comerás o melhor dessa terra. Há uma consequência. Mas estar longe de Deus também é uma consequência. Romanos 2,6 vai dizer a mesma coisa. Romanos 13,16 é a sequência do mesmo assunto. Salmos 28,4 é a mesma coisa. Amém? Separei vários textos. Está gravado, depois você pode ouvir e pegar os textos. Mas o que importa é que toda atitude há um reflexo. Imagina uma água e você fazer assim com a mão na água. O que vai acontecer? Um reflexo. Mas lá em 1 Coríntios 10:13, queria que você abrisse esse texto. Esse eu quero que você abra. Dez, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana. Diga glória a Deus. E fiel é Deus que não vos
deixará ser tentado acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Quando vem, você vai ter estrutura em Deus para vencer. Mas sempre tem alguém que diz: pastor, a carne é fraca. Não, irmão. Quando você fala isso, você está dizendo a carne é forte, porque você está querendo cair. Você tem que matar a malagueta. Mortificar, pois, a carne. É matar a carne. Subjugar a carne. Subjugar, irmão, não é que ela não vai existir. Não é que você não vai ter mais tentação, vontades. Mas é que você vai sobrepor a ela. É como você andar com um cachorro e segurar a coleira e sustentar ele aqui do teu lado. Ele está ali, tem as vontades dele, mas você sustenta. Você vai viver tendo tentações e vontades, ouvindo dardos do maligno. Por isso que é importante você se encher do Senhor, se encher das coisas de Deus, da palavra de Deus, para que quando vem a tentação você tenha sensibilidade para ouvir a voz de Deus e continuar. Porque se você for guiado pelos teus olhos, sempre vai ter um Brad Pitt mais bonito, uma Angelina Jolie mais bonita, sempre vai ter um carro mais top, uma casa melhor, um salário melhor. Sempre. E é bíblico, a Bíblia diz que aquele que busca riqueza nunca se satisfará. Nunca! Pastor, você quer que eu seja pobre? Eu não consigo imaginar alguém que ama a Deus deixar em falta. Deleita-te no Senhor e os desejos do teu coração Ele fará. Alegra-te no Senhor. Alabassure bedecai. Mas sabe, irmãos, chega um tempo do juízo, um tempo do resultado da escolha. Jesus morreu por todos? Todos vão para o céu? Certeza que não. Larga o caminho que leva à perdição, assim diz a Escritura, e estreita a porta. Mas é estreita por quê? Porque se você não se sujeitar a Deus, você vai ficar tateando e nunca vai achar. Nunca. Ninguém consegue ir a Deus sem Deus. Pastor, que coisa louca você está falando. Sim. A Bíblia diz que até a vontade vem do Senhor. Ele te escolheu primeiro. Ele te amou primeiro. Ele te separou primeiro. Quem tem ouvidos, ouça. Você ouve o Senhor ao ponto de dizer, Senhor, eu quero. E nessa noite eu não quero trazer uma carga ou um fardo pesado para você, mas dizer para você que na estatura que você está, Ele está dizendo, vem mais. Vem mais. Eu tenho mais para você. Você acha que o seu pastor não tem problemas? Muitos, irmãos. Muitos. Mas os meus problemas não me separam daquilo que eu quero em Deus. Eu vou dar uma notícia para vocês daqui uns dias que talvez você vai olhar para mim com outros olhos. Mas
O que vale é o que o Senhor pensa de mim. O que vale é o que Deus olha para mim. Deus conhece o íntimo do teu coração. Deus conhece as intenções das tuas escolhas. Deus ama aqueles que são tementes a Ele. Quantas vezes eu não fiz escolhas por temor ao Senhor? E o que Deus espera de você é isso. A sabedoria acontece quando você teme. O princípio da sabedoria é o começo. No livro de Jó, hoje eu li que a sabedoria acontece, ela é revelada no temor. Eu acho que eu não anotei. O conhecimento de Deus é entregue no nosso coração. Eu anotei alguns textos que falam, Provérbios 21:12, que fala sobre todo caminho ao homem parece reto, mas enganoso é o coração do homem. Pastor, eu vou viver assim? Não. Quando você conseguir mortificar a tua carne ao ponto de estar sensível a Deus, teu coração vai querer te roubar, mas você não vai entregar o teu coração, porque a Bíblia diz que de tudo que tu tem que fazer, guarda o teu coração. Quantas vezes eu entreguei os segredos do meu coração? Quantas vezes eu entreguei as pérolas que Deus me deu a pessoas que não valorizam? Quantas vezes eu deixei de fazer algo que Deus queria que eu fizesse para agradar a homens? Não tenho orgulho disso. Porque isso também serviu para a construção e Deus mostrar para mim que Ele não era uma primazia. Porque quando eu o negava com a minha atitude, Ele dizia: filho, lembra que você dizia que fazia tudo por mim? Eu disse: Senhor, eu sou uma fraude. E Ele dizia: não, filho, você não é uma fraude. Você só não conhecia o seu coração. E Ele dizia: eu sempre soube que você não sustentaria nessa atitude. E eu estou aqui contigo. Deus não veio te condenar. Deus veio te livrar de você mesmo. Te livrar do medo. Te livrar da ausência do Senhor. Quando Jó olha para Deus, lá em Jó capítulo 42, vamos ler lá rapidinho. Eu quero que você leia para você riscar. A gente começa a ler a Bíblia no celular, a gente começa a ficar ruim de Bíblia, né? Jó 42. Respondeu Jó ao Senhor: eu sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele que perguntaste, que sem conhecimento encobre os conselhos? Certamente falei o que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. O que Jó está dizendo? Senhor, eu era ignorante. Escuta-me, disseste, e eu te falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti. Mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino
e me arrependo no pó e na cinza. Vou traduzir. Antes eu falava de ti e não temia. Hoje que eu sei que tu é infinitamente maior do que eu pensava, meu Deus, falar de ti. Meu Deus, disser que tu não pensa em mim, que tu não cuida de mim ou que tu não tem poder. Temor. Mas acima de tudo, arrependimento. Mudou a direção da vida dele. Caminhou para um outro sentido. Quando Deus nos mostra quem nós somos, nós temos duas escolhas. Deuteronômio capítulo 12, não precisa ler não. Eu acho que é 12 ou é 8. Eu não sei se eu anotei aqui. 8. Depois você lê na sua casa se tiver curiosidade. Deuteronômio capítulo 8. Deus fala qual é o motivo do povo ter ido para o deserto. Mas sabe qual era o projeto de Deus para eles? Colocar eles numa terra que manda leite e mel. Colocar eles na Sião. A palavra sábado se representa Jesus. E Jesus é o nosso sábado. E sábado é descanso. A promessa é: te colocarei numa terra de descanso. Te colocarei em Cristo. Mas muitos não entraram. Porque não se deixaram ser convencidos pelaquilo que estavam vendo. Pelos seus pecados. Pela sua maldade. Irmãos, pensa comigo, Deus te conduzindo lá com a nuvem, com a coluna de fogo, Moisés, o profeta do Senhor. De repente você chega no mar, na água amarga. Toma, bebe. O que você faria? Eca, Senhor. Natural. Porque somos carnais. Achamos que porque não é agradável ao nosso ventre, estamos no lugar errado. Porque não é bom para mim, não é de Deus. Eles estavam no lugar que Deus queria que eles estivessem. Mas a postura não foi a de Deus. Para você estar na vontade de Deus é necessário às vezes tomar água amarga. Para Jesus foi necessário estar na cruz. Para Estevão foi necessário ser apedrejado até a morte. Para Paulo, quantas vezes apedrejado, perseguido, dado como morto. Se alegraram porque foram presos. Como nós estamos longe dessa concepção. E Paulo disse: o que nos separará do amor de Cristo? A tristeza? A aflição? O que nos separará do amor de Cristo? O que tem te separado do amor de Deus? Tuas dívidas? Teu casamento? O teu emprego? As tuas faltas? Os teus sonhos? Nessa noite, eu vim dizer para você que o Senhor está contigo. Em Tiago diz que aqueles que se achegam a Deus, Ele se achega a ti. É noite de nós entendermos que nós estamos se achegando a Ele e que Ele está olhando para a gente como uma menina dos olhos dele. É noite de nós entendermos que Ele quer nos colocar debaixo das asas como a galinha faz com seus pintinhos e proteger, guardar,
como Ele fez com Jó, colocando uma muralha. O guarda de Israel não dorme. Quando você dorme, Ele está guardando a tua vida. Deus, nessa noite, Senhor, queremos pedir perdão a Ti pelas vezes que nós não tratamos o Senhor como o Senhor é. Toda boa dádiva veio do Senhor. E quando vem a repreensão e o castigo, o Senhor não quer o nosso mal. O Senhor quer corrigir as nossas veredas, corrigir o nosso caminho. Ah, Senhor, entregamos, Senhor, nossa caminhada a Ti, Senhor. Entregamos, Senhor, os nossos projetos, os nossos sonhos. Porque eu sei que os Teus pensamentos são mais excelentes do que os meus. Que os Teus sonhos são mais excelentes do que os meus sonhos. Rabacassorebecai. Para uma grande obra, Senhor, o Senhor tem levantado muitos homens e mulheres. Libera, Senhor, decretos, Senhor, sobre as nossas vidas. Lá em Tiago diz, Senhor, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nessa noite nós estamos nos sujeitando a Ti, ao Teu pastoreio, à Tua vontade. E estamos declarando que as nossas chagas, os nossos problemas, não nos separarão de Ti, Senhor. Nós vamos Te adorar. Nós vamos cantar na Tua presença, bendizer o Teu nome. Oh, aleluia. A beleza da Tua santidade, vamos Te dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Não há Deus como Tu, não há nada impossível ou demasiadamente difícil. Um Deus que tudo pode. Um Deus que liberta, um Deus que trabalha. Oh, Deus onipotente. Um Deus maravilhoso. Oh, Senhor. Obrigado por esse Espírito que faz a gente clamar: Papai, Papai. Meu Papai. Ó Senhor, tira as dores, Senhor, do nosso coração, as angústias. Perdoa, Senhor, as palavras, Senhor. Não queremos, Senhor, prestar conta de palavras na nossa ignorância, Senhor. Nós falávamos coisas loucuras demais. Coisas que nós não compreendíamos, Senhor. Assim como diz, Senhor, o salmista: se eu pequei sem saber, Senhor, me perdoa. Mostra-me, Senhor, se eu tenho algum caminho mau. Mostra-nos, Senhor. Mostra-nos, Senhor. Muda a nossa história, Pai. Tempo, Senhor, de convergir em Tua direção. Tempo de olhar para Ti, Senhor. Nessa noite, Senhor, eu quero abençoar a Tua igreja. Como uma voz profética. Eu quero liberar, Senhor, a Tua igreja, Senhor, para os montes do Senhor. Para lugares altos, Senhor. Para fazer grandes coisas para o Senhor. Homens e mulheres que não negarão o Teu nome.
Homens e mulheres que não abrirão mão de te servir. Aleluia. Eu libero, Senhor, a tua igreja no mundo espiritual. Este lugar é teu. São as tuas ovelhas, Senhor. Nós somos tuas ovelhas. Conduza-nos, Senhor. Conduza-nos, Senhor. Perdoa, Senhor, os teus filhos. Obrigado, Jesus, porque tu não veio nos condenar, mas nos salvar. Obrigado pela tua salvação. Obrigado pela tua justiça. Obrigado pela tua obra. Não me envergonho do Evangelho. É poder de Deus. Para as boas obras o Senhor nos chamou. Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Este é um brado, Senhor, a tua igreja. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos. Eu queria chamar os meninos. Eu não sei quem de vocês vai trazer a palavra.